Pensarmos um pouco sobre a necessidade que nós temos de batalhar, de batalhar por essa unidade. Atos 2, 46 e 47. A Bíblia diz assim, Atos 2, 46, 47, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus possa abençoar a meditação que faremos na sua palavra nessa noite. Amém? Irmãos, nós estamos lendo um texto da igreja no seu início. Nós estamos falando aqui de irmãos que estavam começando a vida em igreja. Nós sabemos aqui que esse momento que nós relatamos aqui fala de um período bem no início, quando a igreja foi estabelecida. E nós encontramos um grupo de irmãos que perseveravam. Eu gosto muito desse texto quando traz especificamente falando da unidade, da comunhão e do prazer que esses irmãos tinham de estarem juntos. Eles tinham prazer de estarem juntos, diariamente. Eles perseveravam unânimes, tanto no templo, como de casa em casa. Eles comiam juntos, eles tinham alegria de estarem unidos. Quando nós pensamos nessa unidade, nós somos levados a pensar em um salmo muito conhecido que fala da comunhão. Salmo, qual que é o salmo? Que fala da comunhão? 133, né? Que ele diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E o salmista vai descrevendo esse salmo, e quando ele chega no final desse salmo, ele diz: porque é ali, onde há essa unidade, é onde o Senhor derrama a sua bênção. A unidade, a união, a comunhão da igreja é algo extremamente importante, porque aonde há essa unidade, aonde há essa comunhão, o Espírito Santo do Senhor se faz presente, e aonde o Espírito Santo está presente, acabam-se as brigas, acabam-se as contendas. Aonde há essa unidade, brota o perdão, brota a cura. Nós lemos aqui, eles estavam juntos, de casa em casa. Eles reuniam nos templos, eles também reuniam nas casas. Esses irmãos, eles gostavam de estar juntos. Eu leio esse texto, irmãos, e eu fico pensando, e tenho estudado esse texto já há algum tempo, e eu fico imaginando essa rotina de vida desses irmãos. Uma igreja que tinha prazer de estar reunido nas casas. E é interessante que Lucas, ao escrever isso aqui no verso 46, ele usa a expressão: e eles perseveravam. Eles perseveravam unânimes. Ele usa duas palavras aqui com uma importância muito grande no que ela quer transmitir. Além de viverem unidos, eles perseveravam. Perseverar unânime. Havia uma unidade no Espírito. Havia uma unidade no corpo desta igreja. Ou seja, essa unanimidade nos traz a ideia de que eles eram um. Eles andavam juntos. Eles tinham prazer de serem um em alma. Era assim que essa igreja perseverava. E sabe, o Senhor Jesus já havia feito uma oração para que os seus pudessem ser um, como Ele e o Pai o é. E Jesus já orava para que a igreja pudesse ser assim. E agora a igreja, no seu início aqui, nós encontramos, eles eram um, porque o Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer que nós sejamos um, somos um só, um corpo. A gente lembra isso aqui na ceia do Senhor, quando nós partilhamos os emblemas, mostrando que somos o corpo de Cristo. Nós somos um. Amém. E precisamos exercitar e viver essa unidade. Agora eu vou te falar uma coisa, irmãos. Não é fácil ser uma só alma.
Não é fácil ser um, não é? Quantas pessoas no seio da igreja têm tanta dificuldade em entender esse conceito do ser um? Às vezes falam uma coisa, a igreja propõe uma coisa, propõe fazer algo. Primeira coisa que a gente vê, muitos que têm essa dificuldade é: mas eu não quero fazer, mas eu não quero participar, mas eu não gosto. E esse cada um pensando no que gosta, no que acha, no que pensa, começa a fazer o que nessa unidade? Desfacelar. Começa a desfacelar. Porque nós vivemos num mundo onde a gente tem sido ensinado, através de tudo no nosso mundo, que o importante primeiro sou eu. Primeiro é os meus gostos. Primeiro é o que eu gosto, primeiro é o que eu quero. E a gente quer trazer isso para dentro da igreja, e aí nós quebramos esse princípio de perseverar unânime. Havia essa unidade, não é fácil, irmãos. Mas sabe o que precisa para que isso aconteça? Ter perseverança. Eu preciso lutar para isso. Essa comunhão foi estabelecida pelo Senhor. Essa comunhão de unidade foi praticada pelos primeiros irmãos. Estavam ali lançando o fundamento. Nós temos aqui em Atos dos Apóstolos o fundamento da igreja, aquilo que estava sendo estabelecido. Eles viviam unidos de casa em casa. E amados irmãos, isso aqui não era fácil. Nós estamos falando de um grupo muito grande de pessoas. Nós não estamos falando de uma igreja aqui do tamanho da nossa. Nós estamos falando de uma igreja que já tinha mais de 3.000 pessoas. E eles estavam unidos em propósito, unidos em visão. Eles vivenciavam essa missão, tanto em casa, quanto no templo, comendo junto, participando. Será que eles tinham o mesmo desejo o tempo todo? Será que eles achavam tudo igual? Quando alguém falava uma coisa, todo mundo queria fazer, todo mundo concordava, todo mundo achava? Certamente que não. Eram pessoas de diversos locais. Você conhece o texto, você sabe. Eram pessoas que haviam vindo de diversos lugares e agora aceitado Cristo e formavam a igreja. Mas eles perseveravam nisso em prol de um alvo, um objetivo: manter a unidade da igreja. Irmãos, unidade não é uniformidade. Nós, quando recebemos Cristo como Salvador, nós não deixamos de ser nós. Nós não deixamos de ter os nossos gostos particulares, as nossas preferências. Cada um de nós temos. Agora, o Senhor não quer uniformidade, Ele quer unidade. Então eu preciso viver esta unidade, cada um na sua particularidade. Então às vezes eu vou ceder algo, mesmo sem ser o que eu gosto, mas eu vou ceder em nome da unidade. E assim a gente vai caminhando. E os irmãos dessa forma, eles tinham um só alvo, porque estavam debaixo da mesma direção, todos na direção do Espírito Santo. Eles estavam debaixo da mesma missão. A missão de quê? Ir e fazer discípulos. Eles estavam na mesma visão, alcançar o mundo para Cristo. E eles estavam preservando aquilo que o Senhor Jesus havia orado, pedido, e os apóstolos aqui, os discípulos, sabiam que era que eles sejam um. Eles precisavam viver dessa forma. E então o que eles faziam? Perseveravam. O segredo, e você vai ver aqui de Atos 2, nesse relato muito conhecido, de 42 até 46, algumas vezes aparece a palavra perseveraram. E eles perseveraram. E essa perseverança, ela traz a ideia de compromisso, ela traz a ideia de levar a sério, de saber da responsabilidade, porque esse é o plano de Deus. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter muito claro no nosso coração a importância de perseverar. Perseverar. Porque se não houver perseverança, nós não vamos avançar. Uma igreja que avança, uma igreja que vive o plano, o propósito de Deus, é uma igreja que persevera. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque através do Espírito Santo é que nós vamos estar com aquela visão, com aquela força. Precisamos ter resiliência, porque, meus amados irmãos, o nosso inimigo, Satanás, ele faz de tudo para atrapalhar a perseverança da igreja. O diabo faz de tudo para atrapalhar o foco da igreja.
Ele faz de tudo para tentar fazer com que nós não vivamos essa unidade. Ele faz de tudo para nos fazer desistir. Ele faz de tudo e de todas as formas, procurando as nossas fraquezas, as nossas brechas, aqueles espaços para fazer-nos separar e não vivermos na unidade, no foco, unidos, em um só propósito, resiliente, perseverante. Dê o que der, a gente está junto. Aconteça o que acontecer, a gente está junto. Pode não ser do jeito que eu queria, mas eu vou. Pode não ser uma coisa que eu gosto, mas eu continuo. Essa é a ideia de perseverança. O inimigo ataca, ele bate, mas a gente continua firme. Falava disso há um tempo atrás, e eu dei até um exemplo. Falando de perseverança, eu citei o exemplo daquele bonequinho João Bobo que as crianças brincam. Sabe, esses dias a Maia ganhou um desse. É um bonequinho inflável, que você chuta ele, ele tomba e volta a ficar de pé de novo. Ele tomba e volta a ficar de pé. Ele não fica deitado, ele sempre está levantando. Pode bater, pode chutar, mas ele permanece de pé. Isso é perseverança que nós precisamos ter na nossa vida cristã. Muitas vezes o inimigo vai tentar nos fazer parar, vai tentar nos fazer cair, ficar separado, ficar afastado, mas eu preciso perseverar. Isso não é fácil. Perseverar não é algo fácil, não é algo simples, mas precisa ser praticado na vida da igreja. Se nós não tivermos perseverança, a gente vai parando. E essa é uma característica que esses irmãos tinham. E você sabe muito bem o que aconteceu a partir desses irmãos. O que aconteceu a partir desses irmãos que perseveravam em estar juntos, perseveravam em estar reunidos nas casas, no templo, tudo com um propósito só, e tinham prazer de comer junto, tinham prazer de estarem unidos. Sabe o que aconteceu por causa desses irmãos que a gente lê aqui em Atos 2? Por causa deles, eu e você estamos aqui hoje. Por causa deles, nós fomos alcançados pelo Evangelho, porque a partir daqui, a igreja se espalhou por todo o mundo. Então, amados irmãos, esse texto, e eu já preguei muitas vezes aqui, você certamente me verá pregando muito aqui, porque eu acho que esse texto de Atos 2, ele traz uma das bases mais importantes para nós enquanto igreja, porque eles devem ser o exemplo de que é uma vida cristã, para mim e para você. E esses irmãos, então, eles perseveravam, apesar de tudo. A igreja, desde o princípio, ela foi perseguida. Se você tem acompanhado os estudos de Atos dos Apóstolos lá no YouTube, você vai ver, nós estamos no capítulo 6, e daqui do capítulo 2 até o capítulo 6 de Atos, você já viu quantas coisas a igreja sofreu. A igreja ela foi perseguida desde o início pelos próprios judeus, a igreja foi perseguida pelos romanos, mas a igreja perseverou, e no decorrer dos anos, ela sempre foi perseguida, mas esses irmãos que perseveravam unânimes, foi o que fez com que a igreja pudesse seguir até os nossos dias. Perseverar, isso nos fala de ter paciência para continuar, isso nos fala a ter resiliência. A perseverança não é algo instantâneo, a perseverança não é algo que vai do dia para a noite, mas precisa ter paciência, precisa ter esforço, precisa ter dedicação. Essa igreja genuína, verdadeira, ela não se corrompe aos costumes, ao tempo. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos tempo de muito, como eu disse, isolamento, cada um fazendo só o que pensa, o que quer, o que planeja, os seus propósitos, os seus planos, os seus planejamentos pessoais. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas a igreja, esses dias foi falado aqui, nós somos embaixadores aqui, nós não somos daqui. Nossa regra de fé, nossa norma orientadora, aquilo que deve fazer com que a minha vida e a sua vida avance, não são os preceitos da nossa era, mas sim o que está na palavra de Deus. E o que ela nos diz é: batalhe pela unidade, batalhe pela perseverança, mantenha o foco em estar unidos. E nós, igreja mais do que nunca, precisamos perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lá em Atos 2,42 diz. Mas eles também perseveravam na unidade, na comunhão. Então não é só perseverar na Bíblia, não é só perseverar em conhecer a Bíblia, mas é perseverar também em se esforçar para estar juntos. E a Bíblia em nenhum momento fala que isso é fácil. A Bíblia em nenhum momento diz que é fácil viver dessa forma, porque não é fácil.
Mas quem decidiu seguir ao Senhor Jesus, sabe que o próprio Senhor Jesus, quando Ele chamou os seus, Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então fazer parte da igreja, andar como igreja, viver como igreja, não é fácil, mas nós precisamos lutar para manter essa unidade, porque o próprio Senhor Jesus garantiu que nele nós já seríamos vitoriosos, nós seríamos vencedores. Então eu persevero, eu me esforço, eu abro mão, não para a minha salvação é garantida, mas para agradar aquele que me chamou, para agradar aquele que pagou o preço por mim, para que a igreja possa avançar, para que Deus olhe para a minha vida e fique feliz com o que Ele está vendo. Essa é a necessidade de perseverar. A comunhão com o corpo é necessário para que a igreja mantenha-se íntegra e para que a igreja mantenha a sua unidade, a sua união. E quem precisa esforçar para isso, não é só a liderança, quem precisa esforçar para isso, sou eu e você. Todos nós precisamos esforçar, todos nós precisamos batalhar. Toda a igreja mantinha esta unidade, pessoas unidas. Amados irmãos, essa comunhão que traz a ideia bíblica é muito mais do que uma palavra. É estar juntos, envolve pessoas que desenvolvem amizade, pessoas que desenvolvem participação nos seus sentimentos, como Paulo escreve, não é? Alegra com quem se alegra, chora com quem chora. É você estar junto, é ter prazer de estar junto, é você poder compartilhar com os irmãos aquilo que você vive, é você poder ouvir os irmãos, é você poder sentir o que o outro sente, é estar unido nos propósitos comuns, na unidade, na generosidade, na doação, enfim, viver como igreja unida. Era assim que esses irmãos viviam. Eles partilhavam tudo, eles viam as necessidades, eles tinham prazer de atender, eles tinham prazer em comer juntos, eles tinham prazer de estar encaminhando. Essa é o princípio. Filipenses 2:5, Paulo escreve: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E qual o sentimento que houve em Cristo? Um sentimento de amor tão grande que o fez ir à cruz do Calvário por amor a nós. E Paulo diz: haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas fiéis que permanecem unidas nas atividades. Irmãos, unidade nas atividades, unidade nos propósitos, caminhando, sendo testemunha fiel de Cristo Jesus. Todo crente ele precisa participar. E é por isso que a palavra de Deus traz, a Escritura aos Hebreus nos diz: não deixe de congregar. Por que isso? Porque todo crente precisa ter uma igreja. Irmãos, não dá para eu ser crente se eu não tenho uma igreja para congregar. Não dá para falar que eu tenho um relacionamento com Deus firme, sólido, saudável, se eu não participo de uma igreja local. Eu preciso ter uma família cristã, uma família da fé. Todos nós temos as nossas famílias distintas aqui, mas você precisa ter a sua família da fé, aquela família que tem a mesma visão, o mesmo propósito, está com o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Essa família da fé para comungar, para alimentar-se da mesma coisa, para servir com os seus dons, os seus talentos, aquilo que Cristo te chamou, aquilo que Ele te deu quando você recebeu Cristo como Salvador. Eu preciso da igreja local para isso. Eu não posso me eximar da necessidade de viver como igreja. Eu não posso deixar isso. Eu preciso batalhar. Alguém já um dia falando sobre a palavra comunhão, ele pegou essa palavra e ele dividiu ela. E eu achei interessante, ele diz, a palavra comunhão ela é formada por duas palavras, a palavra comum e a palavra união. E ele disse, olha, comunhão traz muito isso, a ideia de você ter coisas em comum e andar unido nessas coisas. E sabe o que todos nós aqui hoje à noite temos em comum? O sangue de Cristo Jesus que purificou todos os nossos pecados. Nós temos em comum o mesmo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos em comum. E eu preciso viver nisso. É participar de forma comum nas ideias, no acordo, na harmonia. E a igreja andava assim. No verso 46 nós lemos: todos os dias, eles tinham prazer de estar juntos. Era um corpo, era uma família. Eles estavam sempre unidos, tanto nos templos quanto nas casas, mas tinham prazer de estar juntos. A igreja tem esse propósito da koinonia, manter coisas em comum.
Irmãos, tem coisas que você só pode compartilhar e ser entendido pelos seus irmãos da fé. Tem coisas que só quem vive a mesma fé que você sabe o que é que você passa. Tem coisas que nós podemos compartilhar somente com as pessoas que têm a mesma visão que nós. E enquanto estamos caminhando dessa forma, nós precisamos manter essa unidade. Porque na igreja nós podemos ser exortados, nós somos encorajados, nós somos edificados, nós somos fortalecidos a partir da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, do que Ele quer realmente fazer através de nós. A igreja primitiva, ela perseverava. Lá em Efésios capítulo 4, os 3 primeiros versículos, Paulo diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar de modo digno, mantendo a humildade, mantendo a mansidão, para que eu possa viver suportando uns aos outros. Irmãos, humildade, mansidão, paciência, isso é fruto do Espírito, e eu preciso disso para conviver com a igreja, eu preciso disso para manter a unidade no corpo da igreja. E aí Paulo diz no finalzinho do 3, ele vai dizendo assim: procurando cuidadosamente. Ele diz: cuidadosamente faça isso, ou seja, com todo o esforço, mas faça isso com muito cuidado, com muito zelo, para que isso possa aparecer nos meus relacionamentos. Porque não é fácil relacionar-se, não é fácil eu estar com o próximo, mas para a igreja poder avançar de forma firme, de forma estável, de forma que agrade ao Senhor, eu preciso exercer, eu preciso praticar a humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, mantendo o vínculo do Espírito, que é revelado a partir da paz. Eu preciso fazer de tudo para que haja paz no seio da igreja. Eu preciso fazer de tudo para que a igreja viva em paz. Eu preciso lutar, perseverar na comunhão. Como que a gente pode viver essa perseverança na comunhão? Como que eu posso praticar isso? A palavra de Deus tem muitos textos que nos traz a ideia disso. A palavra de Deus traz várias orientações. Descarregou aqui, sabe? Pega ali. A palavra de Deus traz várias exortações para nós de como nós podemos fazer, viver para manter essa unidade. Primeira coisa que eu quero ler com você, se você puder abrir comigo, a gente vai para Mateus 18 e 21. Para manter essa unidade, eu preciso ter disposição para perdoar. Amados irmãos, uma igreja para viver unânime, unida, uma igreja para manter nesta perseverança de unidade, cada membro, cada participante, cada irmão precisa ter disposição para perdoar. Mateus 18, verso 21 e 22 diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até o quê? 70 vezes 7. E você sabe que Jesus aqui não está falando para você fazer essa continha 70 vezes 7 e achar quantas vezes o irmão vai ser perdoado, e você vai marcando ali, não é até chegar no limite. Não é isso. Ele está usando um número aqui que traz a ideia de infinito. Ele diz: não tem um limite, você vai perdoar o seu irmão quantas vezes for necessário. E por que eu preciso fazer isso? Em nome da unidade, em nome da perseverança da unidade. Agora, isso é fácil acontecer? Não. Isso acontece quando eu estou vivendo cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu preciso manter essa vida. Efésios 4, 31 e 32, ele diz assim, o apóstolo Paulo, vamos lá comigo, folheia aí, Efésios 4, 31 e 32, Paulo diz: toda amargura, ira, cólera
gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros. Efésios 4, 31 e 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, deixa de fora essas coisas: amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Deixa tudo isso. Agora viva de forma benigna, misericordiosa, perdoando. É isso que nós precisamos fazer, porque fomos perdoados, para que a igreja possa manter de forma unida, unânime. Precisa existir perdão. Eu vou ter que perdoar muitas vezes, e eu vou ter que ser perdoado muitas vezes, porque nós falhamos, nós todos vivemos momentos assim, e eu preciso, em nome da unidade, em nome do propósito, manter o perdão. Outra coisa, irmãos, que precisa existir no seio da igreja, para que a igreja possa viver o que esses irmãos viviam, unânimes, todos os dias juntos, precisa haver humildade. Se você olhar comigo Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo diz assim, Efésios 2, 4 e 5, Paulo vai falando assim: não atente, Efésios 2, 4 e 5, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Não fica olhando só para o que é seu, olha para os outros também. Sabe, não atenta para o que é seu, viva olhando para o outro. É aquilo que eu estava falando: deixe esse egoísmo de lado, deixe de colocar você no centro, coloca o outro na frente. É fácil? Não. Se fosse fácil, isso não ia ser pedido para pessoas que já nasceram de novo, que tem o Espírito Santo de Deus. É algo que é o Espírito Santo que produz em nós. Romanos 12, 16 diz assim, Romanos capítulo 12 e o versículo 16, Paulo diz: sede... Eu vou esperar você abrir, porque é importante esse versículo. Romanos 12 e 16. Ele diz: sede o quê? Unânimes entre vós. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Seja unânime entre você. Para de ficar buscando coisas, para de viver. Olha para o próximo. Viva na unidade. E fechando aqui, o que eu preciso manter para estar vivendo nesse vínculo da unidade na igreja, além de perdoar, além de ser uma pessoa que pratica a humildade, eu preciso ser uma pessoa que batalha pela paz no seio da igreja, promotor da paz. Efésios 4, 3, nós lemos: procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Procura, Efésios 4, 3, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, ela vai ser mantida pelo vínculo da paz. Eu preciso batalhar pela paz. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente é a seguinte: se for para ter problema na igreja, que não venha através de mim. Se for para causar problema, que não seja eu causador. Eu preciso lutar para que tenha paz. Eu preciso batalhar para que a paz exista. E aí Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 18, Paulo diz assim: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esforce o máximo para ter paz com todos. E o escritor aos Hebreus no capítulo 12, o versículo 14, ele diz assim, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Com todos aqui, irmãos, coloca até aquele irmão mais difícil que você acha de ter paz com ele. Com todos aqui inclui aquela irmã que você acha mais complicada de ter paz. Está incluído aqui. Segui a paz com todos.
e a santificação. Sem essa, ninguém verá o Senhor. Eu preciso usar palavras que edificam. Eu preciso lutar no que eu vou falar. Imagina esses irmãos aqui. Vamos colocar 3.000 pessoas por baixo aqui. Imagina cada um dando uma opinião diferente, cada um falando uma coisa diferente, cada um querendo uma coisa diferente. Isso aqui não era fácil, irmãos. Eles precisavam controlar as palavras dele também. Eles precisavam cuidar o que eles estavam falando. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação, para que deem graças aos que ouvem. Não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia somente palavras que promovam edificação. É controlar a nossa boca. Eu vou falar algo que vai edificar. Se não for edificar, eu não preciso falar. Por quê? Porque eu estou batalhando pela unidade, para que a igreja possa perseverar unânime. Capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo diz: a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, não convém, mas antes ações de graças. Começa a dar graças a Deus. Certas coisas não podem existir na sua boca enquanto cristãos. Efésios 5,19, Paulo diz assim: falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Perseverar na comunhão, mesmo quando tudo parece contra, mesmo quando tudo parece difícil. Eu preciso ser uma pessoa que perdoa, que saiba usar as palavras, uma pessoa que mantém a humildade, uma pessoa que batalha para isso, mesmo quando a atitude de outras pessoas nos magoam, mesmo quando eu me sentir ofendido. Eu preciso aprender a viver como corpo. Eu preciso aprender a respeitar uns aos outros. A vida da comunhão não é uma via de mão única. A vida de comunhão, de perseverança, não é via de mão única. Ela é mão dupla, sabe? Eu tanto recebo quanto eu ofereço. Eu tanto faço quanto eu vivo. Essa comunhão da igreja fala de amor mútuo, de atitudes semelhantes. Mesmo que um fale no relacionamento, o outro suporta. Mas por quê? Porque o meu objetivo maior é viver a unidade da igreja. É viver de forma unânime, como esses irmãos aqui, eles perseveravam. É dividir, é compartilhar, é buscar através dos desencontros que nós vivemos, os desencontros que podem surgir, das diferentes opiniões, das diferentes circunstâncias, é eu buscar forças em Deus, para que através da sua graça, o amadurecimento possa surgir e nós venhamos perseverar a unidade, andando sempre unânimes, como cristãos que nós devemos assim viver. É extremamente importante perseverar na doutrina. Você sabe disso. Perseverar na doutrina, muitas pessoas zelam, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz. É importante, claro que é. É importante estar reunido para a ceia do Senhor, e você sabe a importância da ceia do Senhor, claro que é. E esses irmãos perseveravam na doutrina, esses irmãos perseveravam na ceia do Senhor, esses irmãos perseveravam nas orações, coisas extremamente importantes. Mas no mesmo nível de perseverança, eles também perseveravam na unidade, na comunhão. Então, se você valoriza a Bíblia, se você valoriza a oração, se você valoriza a ceia, saiba de uma coisa: no mesmo nível de importância, nós vemos nessa igreja está o esforço para unidade, para comunhão. Então não tem algo mais importante do que o outro. Os irmãos perseveravam nisso, eles batalhavam por isso. E você vai ver através das cartas aqui no Novo Testamento, sempre sendo enfatizado a mesma necessidade de perseverar na comunhão, perdoando, sendo humilde, sendo pacificador, usando palavras que edificam.
O problema é que hoje em dia é tão difícil. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente, foi feita numa convenção lá dos Estados Unidos, de várias igrejas. E se você vê o resultado da pesquisa dessa igreja, que foi feita nos Estados Unidos, e não se aplica muita diferença nas igrejas do Brasil, eu fiquei chocado com o resultado dessa pesquisa. Ele diz o seguinte, isso está num livro que chama Igreja Saudável. Ele diz: nós vivemos uma era com fobia de compromisso. As pessoas têm medo de assumirem compromissos, o medo de prometer que faremos algo e perdemos a oportunidade de coisas maiores. Pessoas têm medo de assumir compromisso na igreja e depois falar: mas agora eu não posso fazer isso porque eu tenho compromisso tal. As pessoas não querem compromisso, querem viver a sua vida descomprometido. Isso é uma fobia de compromisso, que é a marca da geração. E nesse livro ele diz o seguinte, que essa fobia se manifesta da seguinte forma: fizeram a pesquisa nessa convenção das listas de membros dessas igrejas, não foi uma, foram várias. Cerca de 5% daqueles membros, 5%, nem existiam. Estavam lá como membro da igreja, mas nem existe, ninguém sabe nem quem eles são. Dessa mesma lista, 10% não puderam nem ser achados. Sabe que está ali, de vez em quando aparecia, mas não tinha como nem localizar esses irmãos. 25% não frequentam a igreja, aparecem esporadicamente, não vai. O restante, 50%, que eu achei até um número generoso, 50% frequentavam, apareciam somente nos domingos. 70%, olha só, ficando sério, 70% não assiste reunião de oração, não vão para as reuniões de oração, 70%. 90% não tem nenhum tipo de culto doméstico nas suas casas de leitura bíblica. E 95% nunca compartilharam do evangelho com outra pessoa, nunca saíram para falar de Cristo para ninguém. Isso é um quadro extremamente triste e preocupante, mas que reflete, irmãos, lamentavelmente, em muitas igrejas no Brasil. Hoje, infelizmente, as igrejas, com essas megas igrejas, com esses grandes movimentos religiosos, as igrejas hoje têm se transformado em um supermercado para atrair clientes. Falava recentemente com um pastor aqui da cidade e ele estava compartilhando comigo. Algumas famílias saíram de lá porque queriam que fizesse isso, e ele não concordava, não estava nos princípios que ele achava necessário para a igreja. E os irmãos simplesmente falaram: então beleza, a gente vai sair, vai para tal lugar, porque lá eu posso fazer isso. Isso é o que tem vivido e acontecido hoje. As igrejas têm se tornado simplesmente mercados da fé. Você vai procurar o que te agrada. É uma cultura de consumo, de você ter o que você quer, e se aplica isso na igreja. As pessoas querem que seja feito somente o que elas querem. Se não faz, não está satisfeito. Isso nós precisamos entender, que isso foge da unidade. A igreja vai fazer coisas, aqui a nossa igreja local, vai fazer coisas que você não vai gostar, que você não vai querer. Mas aí qual que é a posição correta? Eu não gosto e não participo, vou ficar em casa, vou ficar isolado. Esse é o comportamento correto? Não. Vai ter algo na igreja, a igreja está fazendo algo, eu não gosto, mas eu vou participar. Por quê? Porque o meu objetivo é a unidade, é estar perseverando. Mas eu não gosto de tal coisa, mas eu participo, porque senão eu vou estar me enquadrando nisso aqui. Muitas pessoas hoje colocam desculpas para não perseverar na comunhão, colocam desculpas para não estar. A mais famosa delas, que talvez você ouve muito, é a famosa: não tenho tempo, não é? Hoje em dia, tanta coisa, tanta correria, que a gente não tem tempo. Eu não participo porque eu não tenho tempo. Mas tem tempo para muitas outras coisas, tem tempo para suas prioridades, mas essa não tenho tempo talvez seja uma das mais usadas para não participar, para viver isolado, não é? Outra coisa que a gente percebe muito são experiências passadas, não é? Isso a gente sempre vê. Eu já tive problema na igreja tal, já vi isso, não quero mais participar.
Isso infelizmente também existe. Outra coisa, problemas uns com os outros. Por causa do irmão eu não vou, por causa da irmã eu não gosto, e acaba se isolando. Ou, por último, infelizmente triste, mas uma realidade, muitos não querem abrir mão do seu estilo de vida, não quer abrir mão de nada. Mas o horário do culto é no meu horário da minha academia, o que eu vou fazer? Não é? Mas esse dinheiro eu quero fazer uma coisa para mim, como eu posso fazer? As pessoas querem sempre trazer as suas prioridades, não quer abrir mão de nada para servir a Deus. Eu não quero abrir mão, e eu preciso entender, a igreja, a comunhão não faz parte das prioridades. Irmãos, eu preciso terminar, mas dizendo, esses irmãos, eles estavam reunidos diariamente, de casa em casa, no templo. Pouco tempo depois, o escritor aos Hebreus já escrevia aquele versículo: não deixem de congregar. Sabe o que a gente percebe, irmãos? Em alguns anos, e a gente está falando aqui do texto bíblico, em alguns anos o inimigo já começou a conseguir vitórias no meio dessa igreja que perseverava unânime aqui. A gente fala de alguns anos, o escritor aos Hebreus já precisou escrever: não deixa de reunir como alguns estão fazendo. Não deixa de congregar, exorta. Irmãos, esses irmãos, eles foram atacados, eles foram perseguidos, muitos foram mortos, perderam tudo, e muitos desistiram já aqui, nesse tempo que a Bíblia foi escrita mesmo. Mas sabe, deixar de congregar é algo que nós precisamos lutar muito, porque hoje acontece muito. Desânimo chega, as batalhas chegam, os problemas chegam, e você sabe o quanto é fácil você deixar de reunir. Você deixa primeiro de vir na escola bíblica, deixa de vir nas reuniões de oração, deixa de vir nos estudos bíblicos, depois já não acha difícil deixar de vir o domingo, depois já vai ficando um domingo, já não acha difícil ficar 2 domingos, e quando vê, a pessoa já está totalmente fria, afastada, participa quando dá certo. É assim que o inimigo consegue. É assim que ele vai tirando. Se deixar de ir 1 domingo, 2 domingos, o coração vai doendo menos, vai sentindo menos. E nós precisamos exercitar a comunhão, estar no templo, estar nas casas, batalhar, congregar, estar juntos. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a viver dessa forma. Uma igreja que tem prazer de estar reunidos, uma igreja que tem prazer, e eles vão louvando a Deus, e o povo vai ficando impactado com aquilo. E quando a igreja vive dessa forma, a Bíblia diz no finalzinho aqui: e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Basta você viver no centro da vontade de Deus, basta você obedecer a Deus, e deixa que o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos, porque Ele faz isso para a glória dEle. E nós precisamos apenas nos colocar no centro da vontade dEle, com esforço e perseverança, para manter a unidade, e isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?